Bom, no vídeo passado a gente viu que o Tarzan teve lá um desentendimento com dois russos, né? O Nikolai Sokov e o Paulvitch. Ele havia ajudado o casal de contos com Koldé, né? Lá, da Olga e o marido dela. Bom, desceram, tal, desembarcaram em Paris. E o Tarzan achou que não ia ver mais nenhum dos dois e foi lá procurar um amigo dele, o Tenente Darnot. Chegou lá, o Tenente, entra aí, nossa, que legal, que surpresa, né? Aquele tititi e tal, aquela rasgação de seda toda. E o Tenente falou assim, bom, Tarzan, agora vamos conversar um negócio muito sério. Eu acho que o que você fez foi uma tremenda de uma bobagem. Como assim? Você abriu mão de toda a sua fortuna, você abriu mão de todo o seu direito como nobre, você é filho de uma das famílias mais antigas da Inglaterra. Eu falei, não estou entendendo, você abriu mão da Jane, por que isso? Eu falei, isso não está certo. Ele falou, não, porque não ia dar certo. Ele falou, a Jane merecia uma pessoa melhor do que eu, mais civilizada. A gente sabe que eu tenho só um vernizinho de civilização. Se eu me vir diante de uma situação complicada, vai emergir a fera, o filho de Cala vai estar aqui para sempre. Ela falou, não, olha, é sim, eu respeito sua lealdade, seu amor à sua mãe macaca. Por mais que eu não entenda, ele falou, eu consigo compreender que você tem essa lealdade, acho isso bonito, inclusive. Mas você não é um macaco, você é um homem, você tem que viver entre os seus iguais. Ele falou, não, mas eu vou ficar, pensei, vou ficar aqui em Paris, pelo menos por um tempo, vou ficar por aqui, e não se preocupa, o Clayton não me roubou nada, eu que deixei, ele pensa realmente que ele é o Lord Greystock, ele não, acredito que se ele soubesse, ele abriria a mão do título, porque ele é um homem honrado, por isso que eu deixei ele até com a Jane. Ele falou, não, mas isso não tá certo. Ele falou, e você deve lembrar o seguinte, meu amigo, os únicos que podem comprovar que você é realmente o filho do Lord e da Lady Greystock estão muito velhos, que é o pai da Jane, o professor Potter e aquele outro assistente dele. Ele falou, porque depois, quando eles morrerem, vai ser difícil comprovar que aquele esqueleto que foi encontrado na cabana dos seus pais era, na verdade, o filho verdadeiro da Cala. Ele falou, e o diário do seu pai, que explica tudo, põe tudo certinho. Ele falou, você não devia fazer isso. Ele falou, mas tá feito. Tá feito, eu pensei muito, eu acho que é assim, e é assim que eu vou ficar. Mas eu quero te pedir uma ajuda. Ele falou, pelo amor de Deus, Tarzan, o que você pedir? Você sabe que eu devo minha vida a você. Se não fosse você, eu teria sido devorado pelos canibais Memongo lá na África. Se você não tivesse me salvado. Ele falou, então, ele falou, pra mim, ele falou, e eu sei que me salvar fez você perder o navio com a Jane. Ele falou, não se preocupa, o que eu puder fazer por você ainda vai ser pouco por tudo que você fez pra mim. Eu falei, bobagem, imagina, tem. Ele falou, o que eu quero é o seguinte, por mais que eu tenha aberto mão do dinheiro, eu sei que aqui a gente não vive sem dinheiro. Então eu quero que você me ajude a arrumar um emprego. Aí o Darno fala, claro, sabe, lógico, imagina, não, mas quanto a isso, por enquanto você não se preocupe, porque dinheiro eu tenho para nós dois, dá muito bem, tá tranquilo, depois a gente vê isso. O Darno fala, tá bom. Aí enquanto ele não arrumava o emprego, ele ficou pela vida, né? Ele ia lá para as bibliotecas, estudava, aprendeu uma porção de coisa, ficou fascinado com o tanto que a civilização conhecia, né? Que as pessoas já tinham descoberto coisas, criado pensamentos, tudo. Ele estudava muito. Mas chegava à noite, ele não tinha o que fazer. Ele ficava perambulando pela cidade, aí ele entrava nesses music hall ou teatro, se
ficava, assim, fumava, bebia, saía andando por aí. E um desses dias ele saiu de um desses bares, né? E estava voltando para casa. E ele pegava para voltar para casa sempre a mesma rua. Ele já tinha notado que parecia que tinha alguém meio que seguindo ele, mas ele não deu a menor bola, porque ele não se preocupava com isso, né? E ele entrou. E essa rua que ele entrou, a Rua Maule, era uma rua muito afamada, porque ela era muito escura. Então, um lugar bom para ser assaltado e tudo mais. Mas ele não tinha medo, né? Ele estava andando e ele bem que sentiu mesmo alguém assim meio que atrás dele, mas ele olhou, não viu mais. Aí veio a impressão. Ele estava lá andando, ele tinha andado um pouco pela rua, quando ele escutou um grito de mulher: "Ai, socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajude, socorro, socorro!" Aí sabe como é que é o Tarzan, né? Pediu socorro, ele tá indo. Ele procurou de onde vinha o som, localizou um prédio, uma janela assim iluminada, ele subiu correndo, chegou lá, ele viu uma mulher, assim, com uma aparência meio acabada, né? De uns 30 anos, parecendo muito mais. Encostada assim na parede e uma dúzia, né? Sei lá, uns tantos marginais assim, indo para cima dela, ela: "Socorro, senhor, socorro!" Aí o Tarzan foi catar o primeiro, ele sentiu, né? Pelo instinto dele, ele sentiu alguma coisa que assim, quando ele virou, tinha um homem enorme, com um porrete na mão, e tava lá o russo, o Rokov, né? O Nicolas Rokov. Ele foi pra cima do grandão, que ele falou: "Esse aqui eu tenho que, né, acabar com ele primeiro." Só que na hora que ele começou a brigar, é aquilo que ele havia comentado com o amigo dele. O verniz de civilização rachou e caiu, e surgiu a fera. Aquela fera que estava acostumada a enfrentar numa o leão e macacos e rinocerontes e animais perigosíssimos, crocodilos. Foi aquilo que surgiu. Um animal poderosíssimo no corpo de um homem. Aí ele começou. Aí foi, né? E quebra o braço de um, quebra a perna do outro, taca o outro a cabeça, bate, fica lá desacordado. Aí começa aquele rebuliço. E a mulher, assim, começa a ficar assim, apavorada, né? Meio olhando assim, meio, putz, e agora, né? E o Rokoff, ó, pega aí, se manda. E aí fica aquela coisa tal, e o Rokoff, o que ele fez? Ele foi chamar a polícia, dizendo que tinha um assassino no prédio tal. Aí chega a polícia. Quando a polícia chega, o Tarzan já tinha dado conta daquele bando de homem lá, aquele mundaréu de homem, já tava tudo no chão. E a polícia chega e fala: "O que está acontecendo aqui?" E o Tarzan explica, conta que ouviu o grito, subiu, aqueles caras estavam atacando. Aí quando ele olha para a mulher para falar, ela olha assim, espantada, fala: "Não, seu policial, imagina! Não aconteceu nada disso, foi o contrário. Esse homem entrou aqui, tentou me atacar e esses homens todos que estão aqui derrubados no chão tentaram me salvar." Ela inverte toda a história. O Tarzan fala: "Mas como que você está falando um negócio desse? Você sabe que não foi assim." Ela: "Pelo amor de Deus, policial, ai, me ajuda." Ela fala: "Quer saber? Eu não sou juiz, eu não tenho que fazer. Vai todo mundo para a delegacia, lá vocês se entendam, vocês se expliquem, vocês. O juiz que descubra, que saiba o que é, o que deixa de ser. A minha função é essa, eu vou levar todo mundo preso." A Tarzan fala: "Mas ninguém vai me prender." O cara falou: "Não, você tem que ir preso sim." Ele falou: "Você vai contar a sua história para quem de direito. A mim não cabe dizer se você está falando a verdade ou não." A Tarzan fala: "Mas ninguém prende Tarzan." Aí ele pega, dá uma bifa lá na luz, a luz apaga, ele salta pela janela, tem um poste, né? Ele sobe ali no poste, aí ele vai de telhado em telhado, telhado em telhado, até surgir um outro poste que ele desce. Aí quando ele tá na rua, ele pega, entra num bar, vai lá no lavabo, dá uma tirada assim da poeira, ajeita o cabelo e tal, não sei o quê, e vai pra casa. Aí quando ele tá andando assim na rua, um lugar bem iluminado dessa vez, passa um carro e alguém fala o nome dele. Quando ele olha, tá dando tchauzinho assim pra ele a Condessa. Ele falou: "Que estranho, né?"
A Condessa e o Rocoff, os dois, aqui em Paris, e encontra os dois no mesmo dia. Falei, que estranho isso. Bom, aí ele vai para casa e conta pro Darno o que aconteceu. Não falou assim, não é assim, Tarzan, você não pode simplesmente falar não vou preso. Ele falou, isso não existe, esses caras estavam fazendo o serviço dele, o trabalho deles, você tem que ir. Ele falou, agora você é um procurado. Ele falou, não. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou com você até a delegacia, lá eu vou explicar tudo, meu amigo. Ele falou, mas os caras queriam me prender. Ele falou, não, tudo bem, eu entendo, mas você tem que entender que você não tá na selva. Então, por mais que você não goste das coisas, aqui tem leis, esses homens estão aqui para proteger as pessoas e para proteger a propriedade das pessoas. Eles não estão aqui para saber se você é bonzinho ou não. Aí fala, vamos lá. Aí eles vão, aí chega na delegacia, o Darno explica tudo pro cara, fala quem é o Tarzan, explica toda a situação, o cara ficou olhando assim, e fala, tá bom. Ele falou, o que você fez, ele falou, é um crime grave porque você atacou os policiais, você desarmou os policiais, empurrou e tal. Aí falou, mas eu vou chamá-los, vocês vão contar a história para eles e eles vão decidir o que fazer. Vou deixar que eles decidam se eles perdoam, se eles vão abrir queixa. Aí chama os policiais, contam toda a história. Aí os policiais entendem tudo. Acaba tudo em pizza, todo mundo fica amigo, beleza, tal. Aí o Darno fala pro Tarzan quando eles voltam para casa: ó, tô te achando muito abatido, você tá com algumas dificuldades aqui, você tá triste. Daí ele fala, porque eu recebi um telegrama. Tá? Eles vão se casar daqui a 2 meses. Daí ele fala, foi uma escolha sua, né? Você sabe. Daí ele fala, eu sei. Ele falou, mas eu tô triste. Ele falou, vamos na ópera. A gente vai na ópera, se distrai e tal. O Tarzan falou, tá bom, vamos. Aí eles vão pra ópera, mas o Tarzan, na verdade, tá meio alheio a tudo, não presta muita atenção nem na música, nem na história da ópera. Só que aí uma hora ele olha assim e ele vê a Condessa sentada num camarote. Aí quando dá o intervalo, ele pega e vai lá cumprimentá-la. Ela, ai, que prazer, não sei o que, tal, papapá. Ela falou, sabe, desde que tudo aconteceu lá no navio, eu fiquei com a sensação de que eu te devia uma explicação. Você aceita tomar um chá na minha casa amanhã às 5 horas da tarde? Tá, beleza, aceito. Eu falei, então tá combinado. A gente vai conversar amanhã na minha casa. Ele falou, tá bom. Aí ele sai, o que nem ele, nem a Condessa viram é que, ó, o irmão dela, né, o Nicolas Rokoff, tava lá, de olho. O que o Nicolas faz? Ele vai mais cedo para casa da irmã, suborna um criado e fala que quer entrar, tal, e o cara pega e leva ele para um lugar escondido, né, atrás da sala, onde o cara poderia ouvir tudo que fosse conversado. Quando o Tarzan chega, meia hora depois, a Condessa recebe e tal, e aí conversa amenidades, né, generalidades inespecíficas, e depois entra no assunto. Ela fala, eu quero te explicar, nem eu pedi pro meu marido também não fazer nada contra ele, e pedi para você não fazer nada contra aquele cara barbudo, porque o nome dele é Nicolas Rokoff e ele é meu irmão. Ele falou, ele sempre foi um cara malvado, ele sempre foi cruel, ele era do exército, ele foi expulso do exército, porque a tal história, ele não presta. Mas o meu pai acabou arrumando lugar para ele no serviço secreto. E hoje ele é espião. Ele e o Paul Witt são espiões. E eles querem roubar do meu marido segredos do Ministério da Defesa da França e vender esses segredos. E era isso que eles queriam, entendeu? Eles iriam chantagear o meu marido se você não tivesse se intrometido, eles iriam fazer uma chantagem com meu marido, porque senão meu marido ficaria com uma reputação jogada na lama. Então, para que ele
não ficasse com a reputação, ele teria que passar os segredos do ministério, e você salvou meu marido disso. Aí eles vieram pra cima de mim pra manchar a minha reputação. Dizer que eu tava com um homem fechada no camarote. Era isso que o Nicolas ia fazer a hora que ele saísse de lá. Ele ia dizer que eu tava recebendo um homem a portas fechadas no meu camarote. Daí eu falei, eu não, por isso que eu não quero. A Teresa falou, não, tá, beleza. Entendo, laços de família e tudo mais, mas pra mim tá um pouco demais isso, se desculpa. Mas seu irmão não merece sua lealdade. Ele tenta destruir a carreira do seu marido, depois tenta destruir sua reputação. Ele falou, não, ele não merece sua lealdade. Aí ela para assim, ela fala, não, na verdade ele me chantageia. Ela falou, vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pro meu marido. Aí ela pega e conta que quando ela era novinha, ela estudava num convento lá, num colégio de freiras. E ela conheceu um rapaz e se apaixonou perdidamente por esse rapaz. Ela era muito nova e fugiu com ele. Só que não chegou a acontecer nada, entendeu? Que eles entraram no trem, quando desceram do trem, esse cara foi preso, porque ele era bandido, era um marginal, tá? E aí o irmão dela então usa isso para falar que ou ela faz o que ele quer, ou ele vai contar pro marido dela, e a reputação dela. Ele falou, mas e daí se ele contar isso pro seu marido? Qual é o problema? Não aconteceu nada, você não fez nada, não vi nada, não tô entendendo. Ela falou, eu tenho medo. Ele falou, você tem medo do seu marido? Porque ele é violento? Ela falou, não, não é, mas eu sempre tive medo dos homens. Primeiro do meu pai, depois do meu irmão. E sei lá, eu tenho medo do meu marido. Todas as minhas amigas têm medo dos maridos. Ele falou, olha, eu não entendo isso. Porque um marido deve proteger a esposa, deve apoiá-la, deve, né? Ele falou, então eu entendo. Ele falou, o Conde me parece uma pessoa muito boa. Eu, se fosse você, contava tudo pra ele e sai fora dessa chantagem. Aí vocês podem prender o seu irmão e pronto. Aí ela pega nas duas mãos dele, agradece, não sei o que e tal, e ele vai embora. E ela fica assim, meio pensativa nisso. O Nicolas afasta a cortina e fala, bonito, hein? Bonito, esse cara é um tonto mesmo, né? Porque tava na cara o que você queria com ele. Ela falou, como você tá falando uma coisa dessa? Ele falou, não, pra mim é óbvio que esse cara é um paspalho. Porque você tava dando em cima dele. Ela falou, e como é que você veio parar aqui? Ele falou, isso não importa. Eu tenho uma pessoa aqui dentro da casa que não interessa pra você quem é. E fique sabendo que agora, que ele tem toda a razão, seu marido não iria fazer nada. Mas agora você tá apaixonada por esse cara. E você quer ele como seu amante. E você é uma mulher casada. E ó, eu tô de olho. E dessa vez, se eu contar, a coisa vai mudar. Ele fala, você tá na minha mão. Até a próxima.